Continuando, pessoal, vamos lá. Vou trabalhar agora, como vocês podem ver, estou passando aqui os slides, porque estaremos trabalhando sobre conquistar o cliente. Conquiste seu cliente. Dentro do método Visage, temos alguns processos que podem ser bem interessantes para que você possa estar trabalhando nos resultados positivos para que o seu cliente responda de uma maneira bem sucedida à demanda que a sua loja tem, ou então o seu estabelecimento, ou então qualquer área em que você trabalha em relação a vendas. Quando entendemos o cliente e suas necessidades, conquistá-lo se torna muito mais fácil. Qual que é o ponto de partida então nesse caso? Entender o cliente e sua necessidade, primordial para o sucesso. Quando você entende o seu cliente e a necessidade que ele tem, fica muito mais fácil lhe oferecer um produto de acordo com esta necessidade e assim ter o sucesso em vendas. Uma coisa que frustra muito um vendedor é o fato de às vezes gastar tempo precioso oferecendo ao cliente vários, seja lá objetos ou o que for de cenário de serviços e de repente ter um não como resposta. Por que vem esse não? O primeiro ponto pode ser porque não lhe conhecia. Não conhecia o cliente o suficiente para entender que aquilo que lhe ofereceu não era o que o cliente esperava receber. Então, é fundamental conhecermos o cliente para oferecer ao cliente exatamente aquilo que ele precisa. Através do método Visage, vou te apresentar uma ferramenta. Bom, então como que eu conheço esse cliente, Alejandra? Lá vem essa ferramenta. Simples. Sempre que você esteja na frente do cliente, ou seja, se você não tem um relacionamento com ele, se você não é aquela pessoa que estabelece um relacionamento, porque às vezes o seu local de trabalho nem lhe oferece isso, ou não lhe proporciona isso, porque às vezes são clientes que são passageiros, vêm e não voltam outras vezes, ou porque também às vezes o trabalho que você exerce não é com uma clientela fixa. Então, como fazermos para conhecer o cliente e conhecer a sua necessidade? Simples, o primeiro ponto de partida é uma excelente conversa. Conversar com ele. Mas como se inicia uma conversa? A primeira coisa que fazemos é um bom sorriso. O sorriso abre portas, portas preciosas na alma de outro ser humano. Quando você olha para alguém e estabelece um contato visual e sorri para o outro, a outra pessoa logo na sequência responde com um sorriso. Eu costumo dizer que é a arma mais preciosa que temos, né? Um bom sorriso. Vocês já viram que até uma criança, quando ela está emburradinha e brava, se você sorrir para ela, ela não se contém e lhe responde com um sorriso? Assim também, qualquer ser humano em qualquer idade ou situação em que ele se encontre, se você desperta ele com um sorriso, automaticamente ele te responderá. Por este motivo, a primeira ponte que você deve fazer com seu cliente é olhar nos seus olhos, que são as janelas da alma de fato e também da emoção, e lhe dar um excelente sorriso. Em seguida que fizer isso, procure conhecer o seu cliente. Conhecer em que sentido? Não vá ser direto e invadir a privacidade lhe perguntando sobre coisas pessoais, porque não é necessário. Não é dessa forma que você o conhece, mas sim estabelecendo uma conversa onde você consiga saber e descobrir qual é a sua necessidade. Se nós trabalharmos num treinamento mais específico, quando o método online for lançado no treinamento, eu darei ferramentas muito mais úteis e direcionadas a cada formato de cliente, mas não posso fazer isso nessa aula porque me estabeleceria muito mais tempo. São meses e muitas horas de treinamento. Não poderia explicar isso agora, em curto prazo, mas consigo sim te dar algumas ferramentas diretas que podem te ajudar muito. Uma delas é, além de estabelecer contato, como fizemos no vídeo, onde eu mostro a questão da minha cliente Mariana, é estabelecer um elo visual com ele, ou seja, isso na PNL tem um nome, se chama rapport.
Então, por isso que eu estudo e uso a PNL no método Visage, porque há ferramentas da PNL que são preciosas para que você consiga, sim, conquistar o seu cliente, estabelecer um contato visual com ele e interpretar suas necessidades. O rapport nada mais é do que quando você consegue se conectar com seu cliente em movimentos similares, como eu mostrei que fiz com a Mariana, ou então quando você utiliza ferramentas do seu visual para estabelecer um contato com a cliente ou o cliente que está à sua frente. Talvez na hora que você está conversando, mexer os braços da mesma forma que ele mexe. Por quê? Porque o cérebro se conecta com o outro e assim se sente confiante para mostrar a sua necessidade. Quando você estabelece rapport com seu cliente, então este responde e consegue se abrir para falar das suas necessidades. Bom, isso é uma das ferramentas. Agora, uma vez que você sorriu, estabeleceu rapport com seu cliente, ou seja, criou uma conexão com ele, está na hora do terceiro passo, ouvir o que ele tem a dizer. Seja claro e objetivo nessa conversa. Na hora em que você for lhe questionar, pergunte qual é a melhor solução que você teria para oferecer a ele naquele momento. Às vezes dizemos para o nosso cliente, posso te ajudar? Essa pergunta não é uma boa pergunta. Até porque ele não foi para uma loja para lhe pedir ajuda. Ele foi ao seu estabelecimento ou foi até você porque ela tinha uma necessidade de algo específico e não porque ela precisava de ajuda em alguma área da vida dela, mas sim um serviço, um objeto ou então algo que naquele momento era necessário para alguma coisa específica que ele procurava. Então, se você quer que a outra pessoa te responda adequadamente, faça-lhe perguntas adequadas e diretas à necessidade. Então, em seguida que você perguntar, pergunte algo que não tem a ver com você e sim com ele. Esclareço mais uma vez, quando você diz posso lhe ajudar, você também se coloca num posicionamento de superioridade ao seu cliente, ou seja, você dá a entender que você tem mais capacidade de ajuda do que ele vem a procurar em você. Então, não é uma pergunta interessante? O interessante seria como posso solucionar neste momento o seu problema ou a sua necessidade. Então, fazendo dessa forma, você consegue fazer com que ele lhe diga diretamente o que ele precisa. Se eu lhe digo, meu cliente entra na minha loja e eu digo, como posso solucionar a sua necessidade? Rapidamente ele vai me responder, preciso disso, disso ou disso. Então, tendo essa resposta, claramente eu vou lhe oferecer o que ela precisa e assim, então, concluímos uma venda de sucesso. Repetindo os passos, conheça seu cliente, sorria, seja simpático no atendimento, ou seja, segundo ponto, seja sorridente. Terceiro ponto, estabeleça rapport. E quarto ponto, então, solucione a necessidade do seu cliente. Crie formas de ressignificação. O que é ressignificar? Ressignificar é quando trazemos um significado diferente àquilo que a pessoa pensa. Ou seja, meu Deus, está chovendo hoje. Chove demais. Ou a pessoa simplesmente se queixa porque faz calor demais. Ou então porque há uma crise no mercado. Ou então porque o preço das coisas aumentou. O que eu faço quando eu ressignifico algo? Simplesmente mudo o conceito desse pensamento. Nossa, como está chovendo hoje? Você pode dizer, que bom que está chovendo hoje. Assim não nos faltará água. Então, ressignificou aquilo que parecia algo negativo. Como está calor hoje?
Que bom que está quente hoje, podemos aproveitar mais um dia do verão, né? Então, um dia luminoso, um dia onde há sol, um dia onde está quente, podemos curtir coisas diferentes de que quando chove ou está frio. Então, você está ressignificando o significado daquilo que está acontecendo em sua volta. Se a pessoa chega e você sente que ela tem alguma restrição em relação a ela mesma, ou se sente de repente desprezada por ter um cabelo diferente ou uma beleza diferente, quando você olha para essa pessoa e ressignifica o que ela pensa, você está dando a ela motivação para ser feliz. Ou seja, que sorriso bonito que você tem. Ai, que olhar profundo. Que cabelo incrível. Às vezes a pessoa nunca ouviu um elogio. Às vezes essa pessoa se sente menosprezada em relação a outras ou em relação à sua própria imagem. E quando você ressignifica isso na vida dela, você muda simplesmente a vida inteira dela. Porque você está dando a ela uma nova forma de ver a vida. Isso é muito importante no atendimento ao cliente. Lidamos com pessoas, lidamos com almas, lidamos com sentimentos, lidamos com humanidade. E quando desejamos uma resposta diferente, devemos agir de modo diferente. Vou contar uma experiência pessoal. Eu fui numa loja a comprar sapatos e quando entrei eu estava vestida de uma maneira um pouco mais simples. E a loja de sapatos não era uma loja muito barata. E haviam 3 vendedoras atendendo e 2 no balcão. E nenhuma das duas se acercou a mim para me perguntar se eu queria ver alguns sapatos. Então eu olhei durante aproximadamente uns 5 minutos os sapatos que estavam na minha frente. Olhei para um par de sandálias e disse: eu quero demais essas sandálias. Então chamei uma das vendedoras e lhe disse: olha, você tem esse número para mim? E ela disse: esse eu não tenho mais. E só. Eu falei: bom, então me veja um outro que tenha, eu gostaria muito de comprar uma sandália. E ela logo em seguida me respondeu: dividimos em até 6 vezes. Mal sabia ela que eu queria comprar aquele sapato à vista naquela hora, né? Então, eu lembro até hoje, era sexta-feira às 15 horas da tarde. E essa moça me atendeu com tanta pouca vontade que me deu muita vontade de sair de lá e não comprar a minha sandália que eu queria tanto. Mas eu queria muito essa sandália, portanto, então eu insisti, disse a ela que me oferecesse então 3 opções diferentes. E ela, com algum mau humor, ainda assim foi buscar essas 3 opções e me trouxe. E dessas 3 opções eu escolhi 2 opções. Então, no final, para decidir finalmente a minha compra, eu olhei para essas 2 opções, ela me disse o valor de uma, o valor da outra, disse também que poderiam dividir em muitas vezes, novamente repetiu, e eu lhe disse: minha querida, eu não vou dividir, eu vou comprar à vista. E quando eu falei isso para ela, em seguida ela se motivou e me disse: você quer comprar uma carteira? Falei: olha, quando eu entrei na loja eu tinha vontade, agora eu só quero essa sandália e vou embora. Então peguei a sandália que eu queria e fui embora. Paguei e fui embora. Ela perdeu a cliente, perdeu uma venda, porque eu não queria só comprar aquilo, poderia ter comprado muito mais. E ela perdeu a minha admiração como cliente. Naquela loja eu não entrei nunca mais, sendo que eu moro muito próximo a esse local. Eu poderia ter ido muitas vezes lá, mas eu desisti porque o atendimento não foi bom. O que eu quero dizer? Se eu tivesse ido a essa loja e aquelas 2 moças que estavam paradas tivessem me recebido com um sorriso, um boa tarde, e tivessem sido simpáticas de alguma forma, eu não só teria comprado porque eu queria comprar, mas sim por lhes fazer um bem também, porque eu sei que vendedores ganham por comissão. Mas sendo assim, foi todo o contrário. Elas poderiam ter me dito o quanto o sapato que eu vesti era bonito, mas nem sequer me ofereceram um sorriso, quanto menos um elogio. O que eu quero dizer com isso? A forma como nos comportamos faz com que todo o contexto em nossa volta mude, ou a favor ou em contra. Por isso que quando eu lhe dou esse passo a passo em primeiro lugar,
O que eu estou te dando são ferramentas simples, muito simples, mas que se você as utiliza, seu resultado será excelente. Sorria, seja simpático, conheça a necessidade do seu cliente, estabeleça rapport, faça uma ressignificação, se for necessário assim fazer, perceba o mundo em sua volta, perceba como ele se mexe e então estabeleça uma venda de sucesso e conquiste esse cliente para que ele volte até você novamente. Quando fazemos isso de forma rápida, as coisas se tornam favoráveis para nós. Parece simples demais, né? Mas é engraçado como muita gente não pratica e por isso que não tem sucesso em vendas e também não conquistam os seus clientes. Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado e você verá o resultado positivo dessas simples dicas e preciosas dicas que eu estou te dando hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula. E eu quero falar sobre escolhas conscientes. Só que o tempo passa muito rápido e é realmente necessário que eu explique sobre isso com um tempo específico. Por isso que eu vou deixar essa aula para os próximos vídeos que vêm logo depois dessas 4 videoaulas que estou lançando hoje. Então te convido para que as escolhas conscientes sejam as suas escolhas. Então escolhe pelo método Visage, escolhe ficar com a gente e você saberá tudo sobre escolhas conscientes e como é tão importante darmos essas escolhas ao nosso cliente. Um beijo, fica com a gente.